Irmãos, aí no rodapé da live, está aparecendo para vocês a nossa chave do Pix, que é ofertas@aclivre.com. Para você que quer contribuir com a obra de Deus, continuar ajudando a gente a alcançar vidas, como acabei de dizer aos irmãos antes do hino, Deus preparou, conseguimos fazer esse atendimento que era tão necessário. Entretanto, as necessidades nunca param, elas sempre se multiplicam, e com isso o amor da Irmandade também vai se mostrando, e nós vamos ficando cada vez mais felizes de ver o que o Senhor tem preparado. Então, contribua com a obra de Deus, dê a sua oferta, o seu dízimo, abra o seu coração para a obra, e você pode ter certeza que o Senhor vai te abençoar muito, vai derramar muitas bênçãos sobre a tua vida, e você, assim como nós, também vai glorificar o nome do Senhor. Põe o comentário da irmã Kate aí, irmão Cosmo, para o povo pegar os dados bancários, só você clicar em exibir aí. Isso. Aí está a nossa chave do Pix, que é ofertas@aclivre.com. Para a Irmandade aqui presencialmente, estão os envelopes das ofertas, lá com a maquininha de cartão. Quem sentir de contribuir também, abre o coração para a obra, e o Senhor te retribuirá com muitas bênçãos, e nós também ficaremos sempre muito gratos. Tá bom? Esperar a Irmandade ofertar. Alguém vai precisar passar cartão? Com a irmã Mara? Não? Vai passar? Pode ir lá, meu irmão, pode ir lá. A gente espera. Glória a Deus. Glórias a Deus. Tudo pronto? Podemos agradecer? Então vamos orar, vamos colocar em pé para agradecer pelas ofertas que Deus tem preparado. Vamos orar. Senhor, te damos graça pelas ofertas que tu tens preparado, por ter aberto o coração da nossa Irmandade para contribuir com a tua obra. Todos nós temos muitas necessidades, passamos por aflições, mas o Senhor é aquele que conhece o nosso coração e sabe daquilo que nós precisamos. Desde o céu responde a nossa humilde oração e retribui ao seu povo para que nunca falte o pão de cada dia na sua mesa, mas que falte menos ainda a santa paz de Deus em todos os corações. É o que pedimos a Deus por Jesus, que vive para todo sempre. Amém. Pode continuar em pé, irmãos? Pode tirar o comentário aí, irmão Cosmo? Obrigado. A irmã Mara vai passar recolhendo aí os envelopes. Se alguém tiver dificuldade aí com o livro, algum dos moderadores aí vai deixar o número de WhatsApp, mesmo que seja deles, pode deixar o seu, irmão Kate, e passa o link para eles. Aliás, eu vou começar a colocar o seu zap aqui na tela, né? A irmã Kate atende tão bem a Irmandade, vai ser muito melhor. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro do Deuteronômio, no capítulo 28. Vamos ver aqui os versos que Deus põe no coração. Leremos os versos 7, 8 e 9. Deuteronômio 28, versos 7 ao 9. Vamos para as kids lá, não dá sossego. 7, 8 e 9. Deuteronômio 28, 7, 8 e 9. Isso, tá ótimo. Incluído aí, depois exibir. Não foi? Bom, eu vou lendo aqui enquanto você vai pôr. O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos seus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo,
como te tenho jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Só até aqui, amados irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Só salvar agora, meu irmão. Ó. Vai exibir. Agora vai. Foi, né? Então, amados, está aqui diante de nós esta santa palavra de Deus, que falava sobre as bênçãos lançadas do Monte Gerizim. Mas os irmãos vejam que no mesmo capítulo, não se vê ninguém ler isso, mas no mesmo capítulo que fala das bênçãos lançadas do monte, fala dos castigos por desobediência. Mas, claro, que nenhum de nós é bobo, quem quer ser castigado, né? Mas essa palavra vem falar aos nossos corações hoje, para toda a irmandade aí da live que nos está acompanhando, para deixar uma coisa bem clara na nossa vida, mas bem clara, isso tem que ser gravado no nosso coração e na nossa mente. Que, por maiores que sejam as lutas, ou dificuldades, ou enfrentamentos que temos passado, os levantes que vêm contra a nossa vida, e todos nós sabemos que são muitos, por maiores, por mais árduos, por mais difícil que sejam, eles têm um fim. Não há mal que nunca acabe e nem bem que sempre dure. Assim como o dia dá lugar à noite, a noite ao dia, o sol à lua, o outono ao inverno, o inverno à primavera, a primavera ao verão, tudo tem um tempo. Tudo tem um momento de acontecer. O coração de Deus está continuamente sobre a nossa vida, para abençoar, para multiplicar as coisas boas. Entretanto, acontecem coisas que fogem da nossa vontade. Porque veja, irmão, não é possível que alguém diga assim, eu vou, hoje, marca numa folha de papel e fala, hoje eu vou cometer os seguintes pecados, eu tenho uma lista de pecados a cometer. É muito ao contrário. As pessoas fazem uma lista das coisas que não gostaria de fazer. Elas se policiam, nós nos policiamos dizendo, eu vou parar com isso. Eu vou tentar não ir mais por esse caminho, eu vou tentar não fazer mais isso que eu fazia. E, infelizmente, às vezes não dá certo, ou, na maioria das vezes, não dá certo. E é quando interrompe esse ciclo, é quando interrompe esse fluxo do caminho da bênção até nós. Nós estamos ligados a Deus continuamente. Assim como uma criança está ligada à sua mãe, o bebezinho no ventre. O que a mãe come, ela come, o que a mãe sente, ela sente, e assim por diante. Assim nós estamos ligados a Deus. Esse é aquilo que nós estamos emanando, nós estamos, enfim, mandando, colocando no mundo, passa a não ser bom, imediatamente Deus sente lá no céu. Fazer uma comparação esdrúxula, mas uma comparação verdadeira. Se você for ordenhar a vaca e não deixar o bezerrinho no pé, ela não dá leite. Sabia disso, meu quase? Ela não dá leite. Se ela não ouvir o balido do bezerrinho dela, o mugido do bezerrinho dela, ela não dá o leite. Quantas mães, eu tenho uma amiga de trabalho, a Rosângela, que não podia ter filho, não podia gerar. Aí ela com o Eduardo foram, com muito custo, adotar um bebezinho. Uma semana depois que o bebezinho foi para casa, ela começou a ter leite. Olha que coisa maravilhosa. E a filhinha dela mamava no seio dela, leite da mãe. Ela nunca teve um filho. Porque a conexão, a mente, aquele desejo de fazer o bem. Assim é Deus, irmão. Você tem que deixar com que a sua vida é como se fosse o bezerrinho. E ela tem que estar sempre pertinho de Deus, sempre em ordem. Não faltará a bênção de Deus na tua vida. Não faltará a providência de Deus na tua vida. Isso não quer dizer que nenhum de nós será santo pleno. Não quer dizer que nenhum de nós será irrepreensível, nem o melhor de todos os cristãos. Isso não é o importante. O importante é que você seja o melhor cristão que você consegue ser. E você sabe aos teus limites, você sabe quanto peso você consegue carregar, você sabe quanto água você consegue beber, quanta comida você consegue beber, você sabe comer, você sabe quanto frio você suporta, quanto calor você suporta. Então você sabe até onde você pode ir. E você sabe quando as coisas não estão bem.
porque o Senhor vive dentro do teu coração. Portanto, se tem alguma coisa em você que te parece estar entristecendo a Deus, o Senhor está mandando a sua palavra essa tarde te dizendo, eu vou te ajudar a sair desse embaraço em nome de Jesus. Se tem alguma coisa que está te aprisionando, está te fazendo mal, e você luta para conseguir se livrar, mas não consegue, Deus te tirará em nome do Senhor Jesus, irmão. Então era um tempo de muita dificuldade, um tempo de muita matança, um tempo de muita carnificina, um tempo onde a vida humana valia nada. Esse tempo no passado, no Velho Testamento, chamado olho por olho, dente por dente, acho que era a lei de Pantaleão, que se você matasse um filho de alguém, alguém matava o teu filho. Se você cortou o braço de alguém, alguém cortava o teu braço. Então, olho por olho, dente por dente. O que você faz, você recebe. Então, ainda estava sendo implantada a graça de Deus por Jesus, que viria muito tempo depois. Então, esse povo não tinha visão manifesta, esse povo não tinha relacionamento com Deus, esse relacionamento que você tem, esse povo não tinha acesso à informação, esse acesso que você tem. Então, o Senhor hoje quer de nós um pouco mais, irmãos. Porque é bíblico, a palavra diz, quanto mais é dado, mais é cobrado. E aquele que mais tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se você quer que lhe seja acrescentado, dá um glória a Deus essa tarde e diga, Senhor, estou à tua disposição. Enche-me das coisas do céu, enche-me das armaduras celestiais, e põe em mim, Senhor, a tua palavra viva, pura, como uma brasa, aleluia, que foi passada nos lábios do profeta. Passe em mim o fogo do teu Espírito e limpa-me pela tua palavra. E o Senhor te diz, eu te alcanço essa tarde pela minha santa palavra. Bendito seja Deus. Deus é atraído, Deus é convidado por nós continuamente. Quando você sai num carro, Senhor, vem comigo, fica comigo. Quando você vai para o teu trabalho, Senhor, me ajuda, me acompanha, me dá força para eu acabar logo. Ninguém está pedindo para Deus, Senhor, termina essa parede aqui para mim. Senhor, faz esse relatório aqui. Não, Senhor, me dá coragem, abre a minha inteligência, meu entendimento, me capacita, me livra do mal e da aparência do mal, irmão. O Senhor é guarda fiel do seu povo. Senhor é guarda fiel do seu povo. Ele disse no Salmo, Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Deus é guarda fiel, Deus é amigo fiel, Deus é advogado fiel. E o Senhor te diz, eu tenho uma sorte de bênção muito grande para te dar. Abre o teu coração essa tarde e diz, Senhor, limpa-me pela tua santa palavra. Glória a Deus nas alturas. Ajuda-me, Senhor, a entender a tua voz, a crer na tua palavra e a me entregar diante da tua presença. E Deus te diz por essa palavra essa tarde, eu estou bem pertinho de ti. Eu estou aí na tua casa agora. Eu estou aqui na minha igreja agora. Eu estou aí no teu trabalho agora. Sinta a virtude da presença de Deus no teu coração. E abre a tua boca para glorificar a Deus. Talvez você esteja aí no trabalho, a tua vontade é de dar um grito, glorificar a Deus, não tem problema. Aí na tua mente, no teu coração, o Senhor sabe que Ele está fervendo, porque aleluia, aleluia, bendito é o Senhor. A nossa alma testifica da grandeza de Deus, irmão. A nossa alma reconhece a voz do nosso pastor, e a tua alma está sentindo essa voz meiga, suave, até aí no teu leito, irmã, de enfermidade. Deus está te visitando, recebe saúde no nome de Jesus. Quantas e quantas vezes vem sobre nós, irmãos, um desânimo sem motivo, uma doença totalmente inesperada, sem cabimento. Normalmente, uma doença, um mal, ele é desencadeado por uma sucessão de coisas, mas não. Repentinamente cai-se de cama, repentinamente perde-se o ânimo. É algum espírito contrário que achou uma porta aberta e está se aproximando de você, com uma intenção de obsessão, de possessão. De alguma forma, às vezes o adversário possui a nossa mente e faz com que falemos coisas desagradáveis contra alguém,
faz com que façamos coisas que não é para fazer, que não está na nossa índole fazer. Não é uma questão de caráter ou não, é uma questão de testemunho, de santidade diante de Deus. E o Senhor te diz essa noite, assim como a galinha junta os seus pintinhos embaixo das suas asas, eu estou com as minhas asas de misericórdia aberta, e te diz o Senhor, abriga-te aqui debaixo das minhas asas. Debaixo das asas de Deus você estará seguro. O adversário continuará te procurando, mas ele não te encontrará. Então o que você precisa? Que nós precisamos? Olhar para a nossa vida desesperadamente, atenciosamente, durante todo o tempo, e dizer, Senhor, olha, encontrei essa lasquinha aqui, encontrei essa lacuna aqui, me ajuda. Me ajuda. E quando você não tiver força de encontrar o defeito em você mesmo, vai aos pés de Deus, que o Senhor manda a palavra, como está mandando essa tarde. Ele te diz, meu servo, minha serva, se você não tem força, se a tua visão não alcançou, a minha palavra tudo enxerga, tudo vê, tudo sabe. Bendito seja o Senhor. E a minha palavra vem te advertir, e o Senhor te diz, te prepara, porque assim como Zaqueu, eu digo para ti, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Então, irmãos, verdade é que todos nós quer ser abençoado. E que sejamos, viu, irmão? São os nossos votos de todo o coração. Que a igreja seja muito abençoada no nome do Senhor Jesus. Que a igreja seja muito fértil em nome de Jesus. Que a igreja seja muito feliz, muito cheia de coisa boa na tua vida. Mas lembra-te que o fim de todas essas coisas chegarão. E a tua maior alegria é ver o teu nome escrito no livro da vida do céu. E o Senhor te vem confirmar essa tarde pela palavra. Teu nome continua escrito aqui, dá glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E assim, irmão, a nossa vida vai sendo mudada. A nossa maneira de enxergar a vida vai sendo mudada. A nossa maneira até de enxergar a igreja e a obra de Deus vai sendo mudada. Quando o nosso coração se enche das coisas de Deus, já não tem mais culto bom, nem culto ruim. Já não tem mais pastor bom, pastor ruim, pastora boa, pastora ruim. Aquela pastora lá não é muito, aquele pastor lá não é muito bom a pregação, já não tem mais. Porque toda a palavra de Deus é boa, eficaz, santa e verdadeira. Entende? Essas coisas vão mudando o nosso ser. Vão mudando a nossa maneira de enxergar o mundo. Vão mudando a nossa maneira de agir diante das nossas adversidades. E o nosso adversário, irmãos, ele se alimenta do nosso desespero. Quanto maior o desespero, maior a obsessão do adversário sobre a nossa vida. Os irmãos podem ter certeza disso, viu, irmão? Que uma pessoa desesperada, ela não age com clareza. Uma pessoa desesperada toma atitudes que não convêm. É ou não é, irmão? Às vezes a pessoa te fala alguma coisa, outro diz, não, deixa para lá, ele está nervoso. É um desespero, está fora de si, ele não está raciocinando. Então o adversário vai te lançando desespero, vai te lançando inquietação. Aí então você começa a lançar mão do que não é para lançar, você começa a falar o que não é para falar, você começa a fazer o que não é para fazer. Mas hoje o Senhor dá uma ordem, Satanás, Jesus Cristo te repreende por essa palavra. Glória ao nome do Senhor. É uma tentação, irmão. Assim como foi tentar o Senhor no deserto, o Senhor vem tentar, o adversário vem tentar a sua igreja nesse deserto que é esse mundo. Mas o sangue de Jesus tem poder e te cobre agora por essa palavra. Aleluia! Ninguém tocará na tua alma. Ele vem e diz, olha, vai, aquele culto lá do irmão Rodrigo, e aquele culto lá que o irmão N na CCA faz, aquele culto que o irmão Cláudio Marsola faz lá na CCA, aquele não presta. Não, irmão. Aquele que serve a Deus fala, glória a Deus. O seu servo está pregando a palavra e eu recebo de coração, Senhor, eu preciso da tua palavra. Não interessa a igreja, não interessa que é, toda a palavra de Deus é boa, eu recebo a tua palavra, Senhor, no meu coração. Aí, irmão, esse desespero sai da tua vida, e o adversário sai junto do desespero. Igreja, essa tarde é uma tarde de libertação, seja liberto no nome do Senhor Jesus Cristo.
Crê nisso, irmão, glorifica a Deus. Senhor está tirando algum pensamento contrário da tua vida. Senhor está tirando alguma coisa estranha da tua vida, do teu coração. Alguma presença estranha que está rondando a tua alma. Então você não sente que tem alguma coisa estranha perto de você, mas o anjo do Senhor afugenta para bem longe agora, no nome de Jesus. E põe na igreja de Deus um espírito pacífico, tranquilo, como a ovelha que está pastando na segurança do olhar do seu pastor. Sabendo que se vier o devorador, o pastor está ali bem armado para proteger o rebanho. E o teu pastor te diz essa tarde: eu estou bem armado para te defender. A minha espada estará sempre empunhada. A espada da justiça, Alamaia, a espada da verdade, a espada de dois gumes, a palavra fiel e verdadeira. Está aqui a espada de Cristo em favor da sua igreja. Toda arma preparada contra ti não prosperará, e todo aquele que se levantar contra ti cairá ferido por amor de ti. Glorifica o nome do teu Senhor, pois esta santa palavra está levantando um muro de fogo em volta da tua casa e da tua vida. Ninguém chegará sequer perto da tua alma, e nem das promessas que Deus te fez. Glória a Deus das alturas, nem das promessas que Deus te fez. Ninguém conseguirá impedir o Senhor de tocar na tua alma todo dia, de chegar em você todo dia. Assim como tu tens sede todo dia, a tua alma tem sede da palavra. E ela chegará a ti todos os dias da tua vida. Como o salmista escreveu, está lá, a irmã Márcia leu domingo essa palavra. Como o cervo brama pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti. Ó Deus, suspirar é vida. Quem fica sem ar? Quem fica sem respirar? A nossa alma, se não tem Deus, ela morre. Receba o sopro do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. A aliança, Jesus, receba o sopro do Espírito Santo aí agora, receba a glória de Deus aí agora, este sopro de vida que afugenta toda morte, que afugenta toda aflição, que afugenta todo desespero. Esse sopro da vida de Cristo sopra sobre toda a amada igreja de Deus essa tarde. Então, queridos irmãos, vamos para nossa casa em paz, glorificando a Deus, e aquilo que nos falta, Cristo suprirá. E aquilo que nosso braço não alcança, o de Deus alcança. Limpa a tua eira, limpa a tua casa, prepara-te bem, atavia-te, pois o noivo vem te visitar. Glória ao nome do Senhor. E Ele quer achar a sua igreja preparada. Senhor, quer achar a sua igreja em santificação, cheia dos dons de Deus, cheia da caridade de Deus, cheio do amor de Deus, para que nunca te falte a palavra da vida eterna na sua boca. E há de ser que far-se-á em si uma fonte de água viva, que faz saltar dessa vida para a vida eterna. Então, sempre que você clamar, o socorro bem presente do Senhor estará pertinho de você. Deus seja louvado.